Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem neste dia, neste momento. Estamos aqui para mais um momento do Ligado na Palavra. Esta playlist faz parte do canal da PIBISC, Primeira Igreja Batista em Sampaio Correia. E estamos há algum tempo compartilhando alguns devocionais, algumas reflexões curtas, objetivas, a respeito dos profetas menores da Bíblia, os livros do Antigo Testamento. Você pode acompanhar também outros temas do Ligado na Palavra. Temos, por exemplo, uma playlist, um tema muito interessante compartilhada pelo pastor Adriano sobre reflexões no livro de Provérbios. Eu indico também, sugiro que você assista todas as reflexões, todos os vídeos desta playlist chamado Ligado na Palavra. A gente pede também que, se possível, se você gostar dos vídeos, das mensagens aqui transmitidas, você pode, se não fez ainda, se inscrever no canal da igreja, da PIBISC. Escreve lá e também, se você gostar do vídeo, dá aquela curtida também e compartilha com algum amigo, alguma pessoa do seu conhecimento, alguém que você possa, que você entender que vai ser uma bênção, que vai ser um aprendizado para ela, como foi para você. Então você curte, compartilha, tá bom? O objetivo desses vídeos é para glorificar a Deus, para compartilhar a palavra de Deus e que fiquemos ligados na palavra. Então eu te convido a continuar conosco mais uma vez, que hoje nós vamos ver 3 reflexões, 3 lições, 3 verdades a respeito de 3 livros dos profetas menores: Obadias, Jonas e Miqueias. Já vimos sobre Oséias, Joel e Amós. E hoje nós vamos ver sobre Obadias, Jonas e Miqueias. Amém? Fica conosco, fica com a gente aí ligado na palavra. Muito bem, o primeiro livro, ou a primeira lição de hoje, é a respeito do profeta que dá o nome para o livro de Obadias. Um livro pequeno do Antigo Testamento, ele tem apenas 21 versículos, um livro curto. Talvez você, quando está procurando na Bíblia, até tenha um pouco de dificuldade de encontrá-lo. O livro do profeta Obadias, ele, o tema principal dele é a respeito de uma palavra que Deus deu contra Edom. Edom, para quem, só para recordarmos, são os descendentes de Esaú, e havia um sentimento de vingança por parte dos edomitas para com o povo judeu, descendente de Jacó. Digamos que uma rixa antiga, Então esse livro mostra como que Deus tratou, como Deus julgou a nação edomita, o povo de Edom, e mostrando como eles foram varridos, como eles foram destruídos da terra, como cidade, como nação. E uma cidade que representava o povo edomita é a cidade de Petra, uma cidade localizada em uma fortaleza, em montanhas muito inacessíveis. As pessoas não conseguiam entrar, só os edomitas entravam e saíam de maneira muito perspicaz, e ninguém conseguia destruir o povo edomita. Era um povo muito seguro, eles se autoconfiantes. E firmado nisso, Deus mostra em todo o livro, eu aconselho você a ler esse livro tão curtinho, e Deus então
anuncia a destruição de Edom, cujo pecado mais terrível e principal deles ali era a soberba, o orgulho. Então, eu vou ler aqui o versículo 15 como um resumo e deixar uma aplicação para as nossas vidas aqui. Obadias, versículo 15, né? Como é um capítulo só, nós falamos diretamente Obadias 15, né? Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Então, uma das consequências terríveis que o orgulho, que a soberba traz, é que as consequências das atitudes orgulhosas e soberbas traz sobre a própria pessoa que é soberba e orgulhosa. E a Bíblia diz em outro texto que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? E todo dia nós podemos aprender com o Senhor tantas lições, né? Isso, irmãos e amigos. E o povo de Edom teve que aprender isso de maneira muito, muito contundente, porque eles agiram com muita maldade, com muita malícia contra o seu próprio povo, contra o seu próprio parente. Tem uma parte do texto de Obadias que diz, ó, Deus fala assim: a soberba do teu coração te enganou. Uma outra parte diz: se te elevares como águia e puser o teu ninho entre as estrelas, dali eu te derrubarei, diz o Senhor. Ainda que construa toda a tua fortaleza, fique escondido nas mais profundas montanhas, como eles estavam, Deus diz: eu te derrubarei. Então fica esta lição para nós cuidarmos, atentarmos com o sentimento, com o pecado da soberba e do orgulho. Todos nós estamos sujeitos a pecar e a cair neste pecado. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida que o agrade. Esta é uma lição do livro do profeta Obadias, resumidamente. Um outro livro, na sequência, é o livro de Jonas, mais conhecido, o famoso livro do profeta que foi engolido por um grande peixe, que a gente, pela força de expressão, pela maneira como fomos ensinados, falamos de baleia, né? Mas na verdade foi um grande peixe. E a mensagem principal do livro de Jonas é mostrar um Deus misericordioso para com todas as nações, que é vista na maneira como ele comissiona quando ele envia o profeta judeu para uma terra gentílica, para uma terra não judia, para proclamar contra ela um juízo. E para proclamar contra ela, para que ela se arrependesse, né? Que se ela não se voltasse para o Senhor, ela seria subvertida. E Jonas, ele foge, a gente sabe disso, ele foge para um outro rumo. E acontece dele ter passado por um naufrágio, ele é jogado ao mar, no ventre do grande peixe ele ora a Deus. Então Deus trata com o profeta, Deus julga o profeta, Deus mostra ali como que ele estava tratando com o profeta, e também ao mesmo tempo que ele levasse uma palavra para aquele povo, os ninivitas, os terríveis ninivitas. E havia um sentimento judeu, como em muitas nações também, como muitas vezes aí nós, de acharmos que somos superiores às pessoas ou a qualquer povo ou cultura dizendo que ela não mereça o Evangelho, não mereça a palavra de Deus. Mas Deus mostra que a misericórdia dele é estendida a todos. Tanto é que ele não foi levar a palavra para o povo judeu, saiu do judeu para levar aos ninivitas, uma das capitais assírias, né? E o ponto que eu queria destacar, Jonas capítulo 1, verso 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu contra mim. E lá no capítulo 3, mais uma vez, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. E diz lá no capítulo 3, versículo 3, que Jonas finalmente foi, segundo a palavra do Senhor,
o povo se arrependeu, até o rei se arrependeu. Aí no capítulo 3, versículo 10, Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Então a salvação vem do Senhor. De fato, a salvação é obra de Deus. E esta salvação é estendida a todos, inclusive aos ninivitas. E é claro que o homem precisa corresponder, precisa responder a este convite, a este chamado, precisa responder para receber esta salvação. E nós sabemos que a salvação é Cristo Jesus. E acontece que isso desagradou a Jonas. A salvação dos ninivitas desagradou a Jonas. Quantas vezes nós ficamos desagradados ou inconformados porque determinada pessoa ou determinado povo, cultura, etnia tem recebido o Evangelho? E aí isso revela muitas vezes o nosso coração, às vezes egoísta, e de não entender que a salvação, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, de lá Tito capítulo 2, versículo 10. E então o livro de Jonas mostra que a misericórdia de Deus é estendida a todos os gentios, a todos os povos. Então esse é o destaque. Nós estamos aqui para tacar pedras em Jonas, o que muitas vezes revela um pouco da nossa atitude também. Mas Deus salvou aquela nação. É claro que a gente sabe que depois a cidade de Nínive seria destruída, que isso é relatado. Nesse instante não foi, na profecia de Jonas, mas no livro do profeta Naum, Nínive é destruída. Poderíamos dizer que talvez seria esta profecia que Jonas gostaria de receber, né? Mas não foi. A dele foi de proclamar um juízo que trouxesse salvação também. E assim nós vemos em todos os livros proféticos, Deus aponta a condenação do homem, daquele povo, daquelas nações, mas apresenta a salvação que estaria nele. Este é o plano de Deus em toda a Bíblia. O homem pecador, condenado ao pecado, está condenado ao pecado, já está em caminho do inferno, mas em Cristo ele encontra salvação. O único meio é Cristo. Vamos ao terceiro livro de hoje, Miqueias. Obadias, Jonas, Miqueias. Eu quero destacar de Miqueias o capítulo 7. O livro de profeta Miqueias vai ser um profeta que vai mostrar as injustiças sociais que ocorriam na sua nação na época. E aquele povo de Deus estava sendo destruído por causa dos falsos profetas, daqueles chefes, líderes falsos, que ao invés de serem fiéis ao Senhor, estavam sendo infiéis. E o profeta Miqueias vai mostrar que o Messias que viria seria o verdadeiro chefe do povo, um pastor cuidadoso, um juiz justo, mas um pastor cuidadoso. Então, a nação de Judá estava mergulhada em pecados que estavam afetando a vida social deles. Então, Miqueias se levanta, é levantado por Deus como um homem de Deus ali, um profeta, uma voz para mostrar que eles precisavam arrepender de seus pecados e essa vida social deles serem mudadas. Mas notem que Miqueias não foi um profeta de ordem social, simplesmente um propagador de mudanças sociais, como se propõe aí em algumas teologias hoje em dia. Ele apresentava a verdade de que Deus era a razão para eles mudarem, de eles voltarem para o Senhor. Então a suma é isso. Ok? Então vamos ao capítulo 7, versículo 18, que diz o seguinte: Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Quem é Deus semelhante a este? A palavra Miqueias, o seu nome, tinha este sentido. Quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante ao Senhor? E nós entendemos que a benignidade do Senhor estaria estendida a todos os homens da sua nação, da nação de Miqueias, o povo de Judá. Então,
E no livro de Miqueias nós vemos que Deus enfatiza a sua ira, mas também apresenta que o Salvador viria montado, humilde, né? Viria de Belém da Judéia, né? E surgiria de origem humilde para governar e se destacar como Salvador do povo. Então fica essas 3 lições, que possamos atentar para a lembrança que sobre o perigo do orgulho e da soberba vistos em Obadias, lembrarmos da benignidade e misericórdia de Deus vista no livro de Jonas, estendida a todas as nações, e o livro de Miqueias nos faz lembrar que Deus é aquele que é benigno e é perdoador com aqueles que se voltam para Ele e abandona a injustiça. Que Deus abençoe a sua vida e que cada livro da Bíblia, todos, possam ser possam impactar as nossas vidas, assim como os profetas menores têm feito conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua família e fique conosco, bem ligado na palavra. Amém? Louvado seja Deus pela oportunidade que temos de aprender dele. Amém.